se inspirar em alguém e tentar trazer as qualidades e forças dessa pessoa para a nossa vida, pode ser um exercício poderoso para ajudar na depressão e na baixa autoestima. Eu sou a Bia e nesse vídeo eu vou contar para vocês como o exercício com arquétipos que eu amei fazer me ajudou muito na questão da baixa autoestima. No último vídeo eu falei com vocês sobre baixa autoestima e como foi difícil para mim essa fase. E eu comentei para vocês que teve um exercício que eu fiz diferente dos que eu já comentei aqui no canal, que foi o arquétipo. Eu não vou dar uma aula aqui de arquétipo para vocês, porque tem vídeos aqui no YouTube muito bem explicados o que seria arquétipo. O intuito aqui é falar para vocês como que eu coloquei isso na minha vida e como que deu certo para mim. Depois de fazer a meditação e conseguir o autoconhecimento com esse exercício da meditação, que eu comentei com vocês também nos primeiros vídeos, foi aí que eu identifiquei essa minha baixa estima. E claro, eu já sabia ali que tinha, mas a gente fica mascarando as coisas pra gente mesmo, né, pra não doer. E aí eu identifiquei que, olha, preciso trabalhar isso, porque isso já me atrapalhou muito na vida. E eu não posso deixar que isso continue atrapalhando a minha vida de agora em diante. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. E fui buscar, né, conhecimento e ver o que eu podia fazer para me ajudar com essa baixa autoestima. E eu achei essa dica do arquétipo muito válida. E aí eu fui estudar o que era arquétipo e como eu podia fazer isso, como eu podia fazer exercícios, trazer isso para minha vida para poder me ajudar com essa coisa da baixa autoestima, né? Então, de uma maneira bem leiga e rápida aqui, né? Eu vou dizer para vocês que através dos meus estudos eu compreendi que seria legal eu encontrar uma pessoa que me inspira, não só ver o quanto ela é maravilhosa e linda e esse tipo de coisa, mas me inspira em superação, né? Eu acho que, para mim, né, minha forma de ver, a superação da pessoa, as superações, né, que a pessoa tem na vida dela, fala muito mais sobre ela do que o que ela demonstra. E para mim a escolha de arquétipo como uma pessoa que eu admiro muito é a Rainha Esther da Bíblia. Desde bem novinha, eu já falei isso no outro vídeo, desde bem novinha eu tenho uma admiração por esse, eu não vou dizer personagem, né, por essa pessoa porque existiu. Então eu tenho essa admiração por essa Rainha Esther e sempre achei muito bonita a história dela. Para mim, de criança era como se fosse um conto de fada, né? Depois já mais grandinha, já mais adulta, aí eu já comecei a ver com outros olhos a história dela. E aí na adolescência, na vida adulta, eu fui compreendendo os desafios que Esther teve que passar, superar, e o quanto ela foi forte, né, e inteligente na vida dela para poder superar todos esses desafios. Mas quando eu resolvi fazer o arquétipo dela, que aí eu fui estudar as qualidades e as forças dela, eu comecei a ver muito mais coisas sobre a Rainha Esther do que somente uma mulher inteligente e bonita. Esther tinha outras qualidades. E aí é o que consiste essa primeira parte do exercício que eu fiz, que é buscar saber quem é a pessoa, o que a pessoa passou na vida dela, de onde ela veio, de onde ela saiu, né, onde ela chegou, quais foram as atitudes e ações que essa pessoa tomou ao longo da vida dela para superar, né, cada desafio que ela teve que superar. Então fui lá, peguei um caderno, um lápis e comecei a ver vídeos sobre a história de Esther, além de ler também a própria história na Bíblia. E eu gosto de ver os vídeos também porque às vezes vem algumas informações assim de interpretação que pode acrescentar, né,
no que você lê ali na Bíblia. Claro que a gente tem que ter um discernimento, uma análise para ver se a coisa está fluindo do jeito que realmente é, junto com a Bíblia ali. É uma interpretação válida para o que está ali junto com a Bíblia. Então, mas eu gosto dos vídeos porque vem também umas formas lúdicas, né, para a gente entender melhor tudo isso. E é válido, né, a gente buscar informação não só num lugar, mas em outros. E a gente abrindo para a informação, a gente consegue abrir mais esse nosso leque de entendimento das coisas. Sempre, eu vou repetir sempre, gente, que nem um papagaio, analisando tudo que escuta e que lê. E aí ali com um lápis e uma caneta, com um lápis e um caderno, né, na mão, eu fui anotando e escrevendo todos os pontos importantes da história de Esther. Depois de anotar pontos importantes da história de Esther, eu fui anotando as qualidades e as forças de Esther. Esther, além de ser uma mulher muito bonita, né, que a Bíblia já conta que ela tinha uma beleza assim encantadora, mas essa não era a maior virtude de Esther. Pode ser a virtude que a levou a participar de um concurso de beleza para, né, se tornar rainha. Mas não era a principal virtude, porque junto com ela tinha muitas outras belíssimas, né, jovens virgens ali no reino, nesse concurso, e Esther tinha que ter um diferencial. E o diferencial de Esther eram várias outras qualidades que vinham por trás dessa beleza de Esther, né? A Bíblia conta aqui, vou falar só algumas, tá, gente? Não muito não, senão esse vídeo vai ficar enorme. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um vídeo que eu gosto bastante sobre um breve conto da história de Esther, né? Ele abrevia bastante, mas fala bastante das qualidades de Esther. E é um vídeo, eu acho que de 14 minutinhos. Então aí, se vocês tiverem interesse e curiosidade, vai na descrição desse vídeo que eu vou deixar lá para vocês esse vídeo contando sobre a vida de Esther. Mas rapidamente, Esther tinha qualidades maravilhosas que às vezes é até difícil, né? A gente encontra, assim, claro, mas é meio difícil, né? Uma pessoa que é muito bonita, ao mesmo tempo é muito humilde. Esther era uma mulher que era muito bonita e ao mesmo tempo era muito humilde. Ela, ao mesmo tempo que ela era muito humilde, ela também tinha uma coragem assim muito admirável. Ela foi uma mulher no final da história, eu já pulando lá pro final da história, mas isso também pega bastante para mim quando eu leio. Esther, no final da história, ela foi implacável, né? No começo da história, começa falando ali que ela é uma mulher amável, né? Humilde, sabe fazer estratégias para conseguir aquilo que quer, né? E fica aquela mulher, nossa, que amável, que bonitinha, que humildezinha. E no final, Esther foi implacável para conseguir salvar o povo dela. Não teve aquela coisa de, ai meu Deus, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Precisa fazer para salvar o povo? Vamos fazer, não vou parar por aqui não. Então isso também me admirou muito na história de Esther, que ao mesmo tempo que era uma mulher que todo mundo gostava de ficar perto, porque, né, era uma mulher, com certeza ela era muito respeitosa. A Bíblia fala que ela é uma mulher amável, mas além disso, acredito que Esther era uma mulher respeitosa, agradável, né, de se ter por perto. Não sei se vocês sabem da história de Esther, mas antes que as moças que estavam ali no concurso de beleza fossem apresentadas ao rei Assuero, elas passaram por um período de 1 ano cuidando da beleza e se preparando para esse momento. E Esther, ela foi acatando ali os conselhos de quem estava ali cuidando delas, ouvindo esses conselhos e aprendendo o que ela teria que fazer para agradar o rei. E isso também é um diferencial, né? Não é só achar, eu sou bonita, eu já tenho todas as qualidades que eu preciso para poder fazer o que eu preciso fazer. Não, Esther não pensava dessa forma. E essa humildade de Esther também reflete no momento em que ela não via como fraqueza
respeitar autoridades, né? A hierarquia. Às vezes a gente pode até pensar que, nossa, eu não quero ficar por baixo. Existe hierarquia por uma questão de ordem das coisas, né? A hierarquia, ela é uma coisa saudável. O que não é saudável é quando você não tem voz. Mas você podendo se expressar, né, tendo o direito de se expressar com respeito, sem faltar com respeito a ninguém e respeitando sim a hierarquia, eu acho a hierarquia super saudável. E Esther tinha todo esse cuidado. Quando ela era solteira, ela respeitava, né, as instruções do seu primo Mardoqueu, que era o que cuidava dela, porque ela era uma menina órfã. E após casada, ela tinha toda uma corte ali, né, tinha um rei para poder respeitar. Então, era uma mulher muito inteligente, porque mesmo nesse quesito do respeito, ela ainda não deixou de ter coragem de fazer as coisas que precisava fazer, mesmo em momentos em que ela sabia que poderia ser sentenciada à morte, ela ainda enfrentou esses momentos com coragem e respeitando os seus superiores, né? No caso ali, o rei. O que mais também me impressiona na história de Esther é a fé, né? E teve a humildade de pedir ajuda ao povo dela, que orasse para ela quando ela fosse se apresentar, né, na presença do rei. Porque nesse momento de entrar na presença do rei sem ser chamado, era a sentença de morte. E Esther precisava entrar na presença do rei, porque ela nunca era chamada. Ela ia ter que entrar sem ser chamada mesmo, para poder falar com o rei. E ela pediu, eu sou uma rainha, eu faço aquilo que eu quero na hora que eu quero. Não, eu preciso de ajuda, eu preciso das orações de vocês, porque eu vou me colocar em perigo, né, entrando na presença do rei sem ser chamada. E apesar da minha coragem, eu ainda preciso de fé. Preciso de fé junto com as orações de vocês, de que Deus vai guardar, né, a minha vida nesse momento. E Esther, com muita coragem e fé, nesse momento que ela entra na presença do rei sem ser chamada, ela ainda contém a sua ansiedade, né, de querer falar logo o que ela precisa, que é salvar o povo dela. Ela contém essa ansiedade, mantém ali a resiliência, a calma, de fazer um pedido mais bonitinho para o rei, para agradar ele antes, né, dar ali uma amaciada no rei antes de fazer o pedido realmente que ela precisava, porque para fazer esse pedido, ela tinha que assumir para o rei que ela tinha mentido durante esses anos todos, né? Que Esther, para entrar no concurso de beleza para ser a rainha, ela nunca contou que ela era judia e não podia ser, né? Para entrar no concurso de beleza. Então, para fazer esse pedido para o rei, ela precisava dizer essa verdade. E então ela deu uma maciada no rei antes, uns 2 banquetes, né, maravilhosos para agradar ele. O rei achar, nossa, caidinho por mim, preparando banquete e tal. Aí sabe como é que é, né? Fica toda ali, maciadinho. Aí que ela foi para cima com o pedido dela. Então é isso, gente. Eu admiro muito a Esther por conta, o desafio dela foi muito grande, né? A Esther teve que se colocar em estado de vida ou morte, todo o povo dela, família, todos sentenciados à morte e precisando que ela fosse até o rei e pedisse, né, ao rei pela vida do povo dela. Então, coisa que eu nem imagino o que é passar por isso. E ela fez assim, como é que eu posso dizer, majestosamente, uma mulher inteligentíssima, com resiliência, com calma, com estratégia, um passinho por vez, ela conseguiu salvar o povo dela. Após fazer todo esse estudo sobre Esther,
Não é só a gente anotar ali, porque se eu ficasse ali só anotando e escrevendo sobre a história dela, em algum momento ia passar alguns dias, eu ia esquecer e aquilo não ia interiorizar aqui. Então agora eu tinha que fazer o exercício de trazer isso, colocar isso dentro de mim, né? Trazer essas forças para mim, né? E a forma que eu fiz isso foi meditação. Então depois de entender toda a história de Esther, escrever sobre a história dela, as qualidades e tudo mais, eu comecei um pouquinho por dia meditar em um pedacinho da história de Esther. Então, cada dia eu meditava um pouquinho ali, né, numa partinha da história, o que ela tinha passado naquele momento, tentava sentir um pouquinho, né, daquele momento, o que é viver um momento daquele, tentar, né, gente? E aos poucos eu ia interiorizando essas qualidades, essas forças de Esther aqui em mim. Depois da meditação, no dia a dia, eu já ia tentando colocar aquilo meio que em prática. Então surgiu um momento ali, eu pensava, o que Esther faria nesse momento? Se fosse Esther aqui, tentando ter uma estratégia para resolver aqui esse desafio, como que ela faria? Como será? Nas minhas meditações, o que eu consegui trazer para mim de Esther, que eu consigo agora meio que pensar como ela e tomar uma ação assim baseada no que Esther faria nesse momento. E é isso, gente. Eu fui aos poucos colocando no meu dia a dia essas forças, somando as que eu já tinha, né? Como eu disse no outro vídeo, a gente tem, mas a baixa autoestima, ela meio que cega a gente, não deixa a gente ver as qualidades e forças que a gente tem. E a gente podendo trabalhar isso, né, firmemente, diariamente, a gente consegue dar um upzinho nessas nossas qualidades e trazer elas para fora, não só saber que elas estão ali dentro, mas, né, transbordar essas qualidades de dentro da gente, né, para fora. Se eu já me achava uma pessoa que tinha fé, né, por mais, né, pequena no momento de desespero que eu tive, mais pequena que ela tinha, somado à fé de Esther, a minha, eu consegui fortalecer um pouco mais isso. E esse é o objetivo, né, de você meditar num arquétipo. É você conseguir acreditar nas suas virtudes, qualidades e forças e fortalecer um pouco mais com aquelas que você admira. Gente, não precisa ser exatamente admiração por uma deusa grega ou uma deusa da Mesopotâmia antiga, ou sei lá, uma artista muito famosa. Pode ser, claro, por que não? Pode ser. Mas você também pode se inspirar, sei lá, na sua mãe, no seu pai, no avó, no tio, né, no irmão, um amigo, pode ser qualquer. Então é isso, você escolhe uma pessoa que você tem grande admiração pela história da pessoa, né, não só, né, pela pessoa ser tão linda, maravilhosa e tá sempre muito bem maquiada e portada, mas tem que ter uma história admirável por trás de tudo isso. Fica aí a dica para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho, como eu sempre falo, e nos vemos no próximo vídeo. Se quiserem também trazer as suas experiências, se alguém tiver alguma experiência aí com arquétipo e quiser compartilhar aqui nos comentários, vai ser bem legal a gente aprender com a sua experiência também. Um super beijo e até o próximo vídeo.